Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Eu sou José Antônio Rosa e comigo Luiz Antônio Barbosa. Você com certeza sabe que a seleção do Brasil ganhou da seleção da Croácia por 3-1 anteontem, né? Esse programa está sendo gravado na quinta e o jogo foi na terça. Como deve também saber, e quase saber de cor, o andamento da rotina futebolística, né? Que o futebol é o esporte que polariza as atenções. Mas é muito provável que você desconheça o desempenho do Brasil, das delegações brasileiras em outras modalidades, né? Eu, por acaso, esses dias ouvi um relato daquele narrador, Everaldo Marques, e ele falou que já narrou, se eu não estou enganado, 65 modalidades esportivas. Eu até fiquei surpreso porque eu mesmo não fazia ideia de que existia tanto esporte no mundo para fazer. Bom, mas a gente não está aqui para falar de futebol, mas sim do esporte como um todo, né? E para isso a gente tem o prazer, a satisfação de receber hoje aqui no estúdio, né, conosco. Entre outras coisas, ele é o coordenador da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba, que também fomenta, estimula políticas públicas, discute, e é também um especializado no esporte, tendo já participado como coordenador da Confederação Brasileira de Basquete em 3 Olimpíadas, né? Sydney, Atenas e Beijing. Decorei. João Antônio Nunes. João, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Para mim, recebi o convite com muita expectativa, né? Porque até então é difícil, né? A gente ter espaços que possam contribuir definitivamente com temas tão relevantes. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui e de alguma forma, né? Poder expressar um pouquinho o que a gente pensa aí sobre políticas públicas no esporte. Maravilha. Eu vou começar dizendo... Há quem diga, o senso comum assim diz que o Brasil é o país do futebol. Por que a gente precisa para a gente ser país de outras modalidades? Nossa, tanta coisa, né? A questão é cultural. O mindset nosso eu falo que é muito difícil a gente conseguir quebrar, porque é cultura. Veja, é cultura, né? Quando você nasce, mesmo antes de você nascer, quando você está na barriga da sua mãe e tal, e todos nós tivemos um dia, você já tem toda uma vibração, né, em prol do que é o status quo. O status quo é o futebol, né? A mãe torce para algum time, torce para o Palmeiras, torce para o Corinthians, torce para o Flamengo, né? E aí o pai, pior que isso... põe a mão na barriga, chutou. Exato, aí já chutou, pronto. Você já virou, entendeu? Então você nasce literalmente, né, com as vibrações futebolísticas, né? E o pai... Se não tentou jogar futebol, não é um ex-jogador frustrado, é um amante, tem um time. Então, para a gente superar essa barreira, teria que ser através de políticas públicas mais direcionadas para outros esportes. Acho que é um pouco disso tudo que a gente vai tentar falar aqui, né? Vamos lá, vamos falar de políticas públicas ou privadas. Vamos fazer um comparativo aí da forma de financiamento e dos resultados do Brasil, tá? A gente tem vários tipos de financiamentos no mundo. Vamos trabalhar a questão dos esportes olímpicos. Porque quando a gente fala futebol, o futebol ele é um mundo à parte também. Sim. Ele é um mundo que tem, vamos dizer assim, uma vida própria. É uma indústria. É uma indústria. É uma indústria. Coisa assim, né? Temos a FIFA, temos aí todo um direcionamento diferente, né? Sistemas, inclusive, de julgamentos diferentes. Sim. Quando a gente fala... em esportes olímpicos, que são os não profissionais, e aí eu quero chegar em um ponto onde nós vamos chegar, que é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, tá? Estados Unidos também tem esportes profissionais, em que roda muito dinheiro. Então você tem lá a liga de basquete, NFL, o futebol americano, soccer deles, né? Você tem também o beisebol. É muito dinheiro. Inclusive, Tiger Woods teve um problema esses dias, né? Foi preso aí meio pra lá de Bagdá. O Tiger é beisebol ou é golfe? O Tiger é beisebol ou é golfe? Acho que é golfe. É golfe. Que também dá muito dinheiro. Nossa, é outro dinheiro. Esporte hiper elitizado, tênis, né? Tudo muito... Mas vamos ao mundo do esporte olímpico, tá? O esporte olímpico. O Brasil,
eu vou fazer começar daí, de uma comparação. Estados Unidos e Brasil. Depois a gente faz um comparativo também com a Alemanha, Reino Unido, né, que a gente vê as situações dele. Mas o Brasil, ele é um país que ele investe um pouco em esportes. Mas eu vejo que ele investe muito mal. Vou dar um exemplo. Aqui, vamos colocar, não saindo do ponto de vista federal, vamos colocar no ponto de vista municipal. Tá? A gente vê, começam a criar-se ONGs, associações, né, de natação, não de futebol, de natação, de outros aí, de luta. Tá? E a primeira coisa que faz é pedir dinheiro para a prefeitura. Sim. Tá? E aí, muitas vezes, aí nós vemos uma coisa assim, descambar um pouco, que o poder público, ele não pode financiar atletas profissionais. Perfeito. Tá? E às vezes a gente vê times profissionais recebendo verbas públicas. No futebol isso não acontece. Não. Nem pode. Se pegarem uma coisa dessa, opa! Mas acontece isso em outro. E, muitas vezes, financiando atletas de nível profissional em detrimento da obrigação do poder público, que é fomentar na juventude. A base, né? A base. Formação esportiva. Né? Exato. E aí, já temos aí um desvio. Outra coisa que a gente vê, que eu vejo também, que eu tenho uma crítica muito grande ao esporte no Brasil. Perfeito. Atletas que se tentam viver de forma profissional. Estados Unidos, se você for pegar os atletas desde lá de Matt Biondi, Jesse Vassalo e vem, 1, 2 Olimpíadas, estão na universidade, se formam e vão trabalhar. Isso. Aqui não, aqui tenta se perpetuar. Exatamente. É um modo de vida, só que o esporte olímpico não é modo de vida, é um modo de ascensão social. Perfeito. Tá? E isso acontece muito no Brasil também. Isso não atrapalha esse formato brasileiro? Né? Você fez um overview aí por todas as problemáticas relacionadas, desde a formação até o alto nível, até o alto rendimento. Eu vou contar vou ser bem sucinto, breve, para chegar nisso que você está. Eu sou de Sorocaba e eu tinha um sonho que era ser profissional de futebol. Eu comecei no futebol. E daí, só que eu tive bom senso, né? Fazendo uma analogia com eu tive bom senso. Minha mãe professora, já de filosofia na época, ela falou: olha, não importa o que você queira ser, o que você possa ser, só tem uma coisa que você tem que fazer: estudar. Porque estudar é pro resto da sua vida e é a única forma de você ser livre, de verdade. Não tem mais nada que você possa fazer na sua vida que seja melhor que estudar. E não é para ganhar dinheiro, não é para você ser jogador de futebol, não é para você ser médico. É para você poder ter liberdade de pensamento. E então veja a questão da formação familiar. A gente começa já numa base familiar com ideias boas que você vai levando para todo o resto. Eu tinha a ideia de ser jogador de futebol, só que eu tive bom senso, saí de Sorocaba, joguei aqui no São Bento, até juvenil e tal, tive até uma proposta para ir para fora e eu tive bom senso. Quando eu fui para fora, minha geração já era muito boa. Eu joguei com o Mona, que chegou a jogar no São Paulo, né? Joguei com o Neizinho, que é meu amigo até hoje, né? Que jogou no São Bento, jogou no Santos e tal. E eu tinha meu primo, Vassourinha, que é médico, hoje um dos grandes médicos aqui de Sorocaba, né? Na área Ai, falhou agora. Bom, um dos mas foi médico, quer dizer, então, nós tivemos bom senso, nós falamos assim, e eles eram muito melhores, eles eram bons de bolas. Eu falei, eu não vou conseguir ser jogador de futebol, eu vou estudar. E daí, ok. Veja, a formação esportiva continuou na minha vida. E depois fui fazer educação física, fiz educação física na FEFISO, sou muito grato. Fui professor na FEFISO depois, dei aula em todas as faculdades aqui em Sorocaba, fiz Unicamp, fiz mestrado, fiz doutorado na USP. E assim, a formação esportiva sempre esteve comigo. Então, a ideia de formação esportiva, né? A formação esportiva é uma formação como outra qualquer, para a gente poder levar para o resto da vida. Não quer dizer que você tenha que ser profissional do esporte. Por outro lado, a gente também não pode punir aqueles que têm uma genética, que têm um talento para o esporte. Então, para esses, a gente deveria ter políticas que pudessem, pelo menos, proporcionar
a realização do sonho. Porque se geneticamente ele é mais favorecido, ele realmente teria condições. Então tudo isso para a gente falar o seguinte, as políticas de esporte, elas têm que passar necessariamente, na formação principalmente, pela escola. E aí a gente vai responder um monte de perguntas já. Como que é o modelo norte-americano? Ele é baseado essencialmente na escola. E não é na escola no primeiro nível de escola. Ele vai até a universidade. Então você passa por todas as idades, você passa por todos os esportes. E aí vem, no meu mestrado, por exemplo, na Unicamp, eu fui estudar, eu tinha uma pergunta muito simples, que é a coisa mais difícil para responder no mundo. O que é talento? Você se tornou o que você qual foi o fator determinante? Foi a sua genética? Foram as suas inteligências emocionais? Foram as suas capacidades genéticas? Ou foi a cultura? Veja. Ou até mesmo o meio. O meio. Quando a gente fala em cultura, a gente fala o meio. O meio é o seu técnico, é o ambiente, é a altitude, é tudo que permeia a sua existência. Mas você tem uma biologia que é influenciada ou influencia tudo isso. A pergunta parece simples, né? Não é. Não é muito difícil. E a gente começou a estudar o que é talento lá na Unicamp. A vida inteira. Essa foi a minha pergunta. Por isso que eu nunca parei. Sempre um pé dentro da universidade, até hoje. Hoje eu faço meu segundo doutorado, que é na área de ciência e tecnologia na Unifesp. Né? Por conta agora também dos movimentos da ciência e tecnologia, IA, robótica, ser humano, o que é isso, como é que isso interage com a gente, isso substitui a gente, isso alavanca o ser humano. É uma bagunça, a gente está tentando se entender nesse mundo novo que está se projetando para a gente aí. Mas voltando para o esporte, então veja, a lógica esportiva era para ser muito simples, né? Nós temos uma escola que tem todos os níveis, a formação esportiva tem que estar na escola. E o poder público? Qual a função do poder público nessa história toda? Você falou brilhantemente. A função do poder público é constitucional, é fomentar o esporte de formação. Então, veja, os primeiros passos no esporte, o poder público tem, não é dever, é obrigação. Ele tem que fomentar porque isso é constitucional. Qualidade de vida, é formação profissional, formação humana. Hoje, mais do que nunca, todas as pesquisas têm apontado, né, o seguinte, o esporte, a atividade física, até um dado momento a gente falava que quem ia para academia era só para questão estética. Depois a gente começou a descobrir que não é só estética, é social também, porque também é importante, né? Nós somos seres, olha que palavra linda, maravilhosa, né? Biopsicossociais. É uma palavra comprida para dizer o seguinte, nós somos tudo isso aqui. Nós somos produto de uma biologia... Não sabia, não conhecia essa biopsicossociais. Mas traduzindo tem tudo a ver. Tudo a ver. Você é um ser que é biológico, que é psicológico, você tem uma mente, sim, você tem um pensamento que, a partir do seu pensamento, você começa a ditar todas as suas ações da sua vida, e aí você tem a sua vida. A partir daí, com acertos, com erros, né? E você tem toda uma genética, uma biologia que permeia tudo isso aí. E com tudo isso em pauta, nós temos as nossas convivências, né? Que são as questões sociais, biopsicossocial. Então é lindo, maravilhoso. Então veja, tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, seria para atender esse ser que é biopsicossocial. Né? Então a formação esportiva, que é dever, não é caridade, é dever do poder público, ela deveria estar exatamente nos primeiros passos e tudo mais. Só que aí, veja, o esporte, ele parece simples, mas ele não é. O esporte, assim, quando você fala de cultura, você tem uma cultura. O esporte está na Lei Geral do Esporte, está na Lei de Incentivo ao Esporte. Lei 11.438, lá decreto 6.180. O que ele fala? O esporte ele é subdividido em manifestações esportivas. Olha que coisa linda. O que são as manifestações esportivas? Você vai subdividir o esporte em pelo menos 3 níveis. Primeiro nível seria o esporte educacional, formação. O que seria o esporte educacional de formação? Exatamente, que seria um esporte sem seletividade. Seria uma coisa mais lúdica, até para o aluno se identificar. Perfeito, e inclusivo. Certo. O gordinho, você tem que trazer ele para cá. O grandão desengonçado, você tem que trazer ele para cá. Por quê? Porque essa é a função do esporte. E aí a gente vai chegar, você vai entender daí por que nos Estados Unidos dá certo e aqui não dá. A gente, olha a contradição, veja como as coisas vão fechando. Se a gente for inteligente, começar a pensar sobre tudo isso, olha como as coisas vão fechando. Aquele cara, eu falo pra todo mundo, você exclui o gordinho ou o nerd, esse cara é um empresário que lá na frente não vai patrocinar o seu time, tá? Você que é bom de bola hoje, você vai ser excluído no futuro. Porque você tá excluindo o cara, em vez de se fazer o cara gostar de esporte,
Hoje você exclui, sabe o que ele vai pegar ódio no esporte. Só que ele é o nerd, esse cara tem talento, esse cara tem futuro. Entendeu? Amanhã ele vai ter uma empresa top e ele não vai investir no esporte. Então, olha que coisa, que sensatez, né? Então, a gente tem que ter um esporte de formação que tem que ser inclusivo. Esse esporte ele tem que proporcionar gosto pela atividade física, pelo esporte, para a gente melhorar as condições de saúde, para a gente melhorar as condições de sociabilização, para a gente melhorar as condições psicológicas. É isso que acontece aqui? Não. Não, veja, acontece em qualquer outro lugar do mundo. Aqui não, aqui é perfeito. Então você percebe o alicerce nosso, a gente começa a não ter alicerce para construir uma política desportiva. Por quê? Porque não está na escola, aí a gente teria que ter um outro momento só para discutir a educação física escolar, a importância, a seriedade que deveria ser dada para a educação física escolar, porque ali a gente está realmente mexendo com o caráter, com a formação do ser, né, em termos de tudo isso que eu estou falando, que a gente está falando aqui, que são das questões emocionais, que são das questões psicológicas, né? E aí a gente vem para o segundo nível. Então a lei vai falar, bom, então beleza, então, já que vocês fizeram o dever de casa, o esporte educacional é isso. Ele tem que ser inclusivo, ele não pode ser seletivo. Então veja, quando a gente vê na escola o esporte só, veja como a gente vai confundindo todas as diretrizes, né? Na escola a gente já quer ter competição de alto nível. Só que eles não sabem jogar. Eles não entenderam que o esporte, aquele esporte não é isso, aquele esporte ele é formação, ele é para as pessoas gostarem, para as pessoas participarem, para as pessoas tomarem isso como meio de vida. E se a gente estiver certo nessa proposição, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma geração, um país mais saudável, que vai depender menos de INSS, que vai gostar mais de fazer atividade física. Cada vez mais vai ter saúde. Percebe como uma coisa vai impactando a outra? Esse é o nosso esporte, formação. A gente tem um segundo nível de esporte, que daí, isso estou falando, as leis trazem isso. Veja como a gente já tem modelos de leis para tudo. A questão é a gente poder interpretar. Aplicabilidade, bom senso, mais uma vez, entendimento dessas coisas e estrutura para poder aplicar. O segundo nível de esporte que a lei vai trazer para a gente se chama esporte participação. Esse esporte participação, ele é bem democrático. O que ele traz pra gente? É o esporte do dia a dia, é a sua caminhada no centro esportivo, é a sua ida pra academia, é o seu evento do passinho que tá arrebentando aqui em Sorocaba, fazendo propaganda de graça pra eles lá no Parque dos Espanhóis. É nós aqui com a ADES, tem o maior programa de atividade física, um dos maiores do Brasil, não se fala aqui, que é o Mais Ginástica. Você pega, tem mais de 20 centros esportivos, igrejas, praças abertas, onde ela oferece atividade física de graça para essa mulher aí, mais 60 anos, que não tem dinheiro para ir para academia, não tem tempo, mas que está lá no bairro, que está lá na periferia, né? E também tem direito de fazer atividade física. Veja, a gente está falando de direitos. Isso também é dever do poder público, proporcionar o esporte participação. Todos têm direito ao lazer e à recreação. É constitucional. Veja, então, se a gente fosse começar a separar o joio do trigo, o que é esporte de formação, educacional, tem que estar na escola, não pode ser hiperseletivo, tem que ser inclusivo, tem que proporcionar toda uma formação biopsicossocial. Sensacional, entendemos. Mas tem o esporte de formação, o esporte de participação, que é direito de todos. Eu tenho o direito de poder fazer uma caminhada pelo centro esportivo para eu promover minha socialização, minha saúde, por aí vai. E aí a gente consegue chegar no esporte a lei traz esse esporte de rendimento. E esse esporte de rendimento ele é um pouquinho mais complicado, porque aí, antigamente, a gente ia falar no amadorismo marrom. Eu passei aqui por Sorocaba, a minha formação esportiva aqui, antes e depois que eu abandonei a tentativa de ser atleta, eu falei, bom, tenho que estudar, né? Eu fui fazer educação física. E daí vem a primeira pergunta do mestrado lá ainda, tá? Nós não conseguimos responder ainda, né? O que é talento? Nós estamos com ela ainda na mesa aqui, nós vamos ter que uma hora chegar em algum consenso aqui. E daí eu fui estudando, mas eu tinha um ambiente fértil aqui. Eu passei por aqui que foi Consteca, foi Sedox, foi Minercal, foi Leite Moça e Leite Nestlé, tudo tendo basquetebol e depois voleibol de alto rendimento, time da Hortência, grandes clássicos contra a Paula, tal. Nessa época, por exemplo, a Hortência era a secretária mais bem paga aqui da história, né? Por quê? Porque ela já recebia muito dinheiro para jogar basquetebol. A gente chamava de amadorismo marrom. Olha que coisa louca. Por que era amadorismo marrom? Porque era um amador, mas que já treinava como profissional, já tinha características de profissional, mas a lei diz que não é profissional. Até então, a lei dizia profissional era só, aqui no Brasil, o futebol e o boxe, parece, naquela época.
Hoje a lei já traz um recorte. Se você perguntar assim, que é o que todo mundo pergunta, né? Mas então o que que é o esporte profissional? A lei vai dizer assim para você: esporte profissional é aquele onde você tem carteira assinada e ou contrato assinado com uma entidade de prática esportiva. E de rendimento, você tem. E você tem as características, daí sim, de rendimento. Tem que disputar a federação, tem jogos, a entidade tem que ser filiada a uma federação, uma confederação, e por aí vai. Então, E remuneração. a questão da remuneração as questões da CLT até hoje são muito complicadas para o esporte, né? Porque a gente já falta dinheiro no esporte. Na hora que você tem que atender, que é um outro capítulo para a gente poder estudar também, que é uma coisa que a gente está levantando junto aos políticos também. A lei não é clara na hora da contratação desse profissional do esporte. Então, mas aí a gente conseguiu retratar aqui pelo menos os 3 níveis de esporte. Hoje, a lei traz esse esporte de rendimento em 2 vertentes. O esporte estritamente profissional, carteira assinada, entidade filiada a uma entidade do sistema de gestão esportiva oficial e tudo mais, e o esporte de rendimento não profissional, que são esses, que é a grande maioria do que a gente vê por aqui, que são feitos ainda hoje pelas entidades sem fins lucrativos, pelos clubes e por aí vai, né? Então, e fica complicado, porque é uma linha tênue, né? Se você pega na prática, ele não tem contrato, mas ele treina. Se você pegar a questão trabalhista, ele treina todo dia subordinado a um técnico. Você fala, mas tá com cara de CLT isso aí, hein? Se o cara treina todo dia, tem subordinação, Vínculo, né? e ele pode mandar alguém para treinar para ele lá? Não, tem que ser ele. Peraí, então tem pessoalidade envolvida, tem 3 itens dos 5 possíveis, já dá vínculo, já começa a complicar a entidade, veja. É não profissional, mas está com cara de profissional. Então, veja quantos problemas tem no esporte quando a gente começa a falar só no esporte profissional. Mas daí a gente faz um paralelo disso tudo. Essa é a nossa realidade. Hoje nós temos essa lei, a lei de incentivo ao esporte, é um dos grandes mecanismos de financiamento do esporte. As confederações, as entidades oficiais do sistema desportivo recebem verbas da loteria esportiva, então consegue financiar... 2%, né? Exatamente, consegue financiar as federações, e aí ainda você tem algum nível de fomento, só que o problema não está aí. Veja, a gente acha, quando chega na Olimpíada, a gente vai lembrar que tem que ter atleta, né? Para você ter atleta de alto rendimento, a gente esquece que é toda uma formação, que começa lá embaixo, pela base, tem uma fase que eu falo que é a fase do vale da morte dos atletas aqui do Brasil, que a gente chama, porque nos estudos, na busca por tentar responder a primeira pergunta, o que é talento desportivo, uma das questões que a gente fala é assim, dentro dessa conquista do talento, você tem o processo de detecção do talento. Quem é um possível talento? Você vê claramente os moleques que nunca... você dá uma bola para 2 moleques que nunca pegaram na bola. Um já começa a fazer embaixadinha, o outro ali olha para o outro lado e sai andando. Você fala, opa, peraí, parece que aquele ali tem mais aptidão. Então a detecção do talento, a seleção do talento, e tem um nível intermediário chamado promoção do talento, que é a idade de pré-adolescência e adolescência. Uma idade crítica, complicadíssima, por quê? Uma idade de rebeldia total, uma idade de abandono, de evasão escolar, e é uma idade onde mais o pré-adolescente e adolescente precisaria estar engajado com os esportes, é a hora que ele abandona. Interessante que nos Estados Unidos, essa questão de você descobrir o talento, lá tem uma profissão que é muito bem remunerada, chamada de olheiro. O profissional, ele é profissional, exatamente, ele vai isso dá nas dinheiro. escolas olhando, opa, aquele lá tem. Universidade tal, alguma coisa tal, tem alguém aqui para você que pode... Isso. Né? Eles são... É uma coisa que eu respeito, eu admiro muito o sistema americano. Porque, assim, ele investe, né, na questão de formação. As escolas lá, eles têm uma formação, eles dão um valor para o esporte. No Brasil, agora nós vamos colocar a base aqui do Brasil. Primeira coisa, tem aula de educação física, eu já não quero. Se for lá também, o cara vai jogar uma bola lá para nós.
É assim. É assim, E levado nas não coxas. seria uma das coisas principais. Exatamente. Porque o conhecimento lógico que é importante, mas o esporte transforma socialmente. Você Exatamente. molda a cabeça desse jovem. Esse é o objetivo do esporte na escola. Exatamente. E não se faz. Aí, o que acontece? Você não dá esse suporte, você não dá essa formação para o jovem. Vou fazer esse comparativo, Estados Unidos e Brasil. Até a minha assistente, né, minha filha, a Selena, ela sempre fala, pai, você sempre fala muito dos Estados Unidos. Mas eu admiro. Porque tem coisa muito boa lá pra você falar. Não tô falando do Trump, não. Não. Tá falando Uma coisa é o Trump, outra coisa é o povo americano. Exato. E aonde eles chegaram. Eles chegaram porque eles trabalham. Exato. Eles sabem fazer. Isso. Tá? Mas assim, quando você forma o povo, você forma a sociedade em uma visão de esporte, o que acontece? O que acontece que não acontece no Brasil? Amanhã vai ter um campeonato de karatê, tá? Falo isso que minha filha faz karatê. A cidade inteira vai assistir. Exato, Lá tem público. Exato. Porque eles, desde cedo, eles valorizam o esporte. Então, não há um campeonato, não há uma exibição em cidades pequenas que uma exibição esportiva não lota. Aqui não. Não. Por quê? Porque a juventude não está acostumada com o esporte. É isso aí. Não aprendemos a gostar. Você vê como vai encaixando a conversa? Então nós falamos lá do modelo inicial, né? Nós vamos chegar exatamente no modelo de financiamento. Porque daí a gente começa a falar, mas tá bom. Quais são os modelos de esporte que funcionam e os que não funcionam? Bom, o nosso, a gente viu que ele sobrevive. Sobrevive. Muito mal, a gente tem várias lacunas, vários buracos. Por mais que o governo federal tente ajudar com leis, com bet e tal, a gente tem uma lacuna estrutural violenta, que é o esporte da escola. É difícil quando você começa com uma coisa. Eu falo, tenta fazer uma casa. É o alicerce. Eu ia falar isso, é o alicerce. É muito difícil. Quando você começa errado, você vai virando um puxadinho. Você vai conseguir. Então eu vou dar um jeito para esse. Apareceu esse tenista top aqui. Então vou arrumar um dinheiro para ele. Percebe que não é esse o problema. Isso aqui você até resolve esse problema aqui. O problema é essa formação de vários possíveis tenistas que nós teríamos, e por falta de oportunidade, tem uma quadra de tênis na escola, uma raquete, não virou o outro Guga. Percebe? Não virou outro Hortência, não virou outro Apolo, não virou outro Pelé, não virou outro... Não, o futebol a gente não vai perder. A gente vai falar que é sui generis, porque falar de todos os outros esportes é uma situação. O futebol, teoricamente, seria o único esporte que a gente teoricamente, não perde nenhum talento. Por quê? Porque todo mundo tem acesso. Todo mundo tem uma bola, né? E daí tem uma outra problemática que a gente poderia discutir também, que é a questão da habilidade, do protagonismo do futebol que a gente vem perdendo, justamente... Teremos a primeira Copa do Mundo que não terá um técnico brasileiro. Nossa, nem essa já é uma mudança de paradigma... Gente, sensacional. O país do futebol já está virando... Já tá virando uma coisa para a gente qualidade. refletir. Para a gente refletir, né? A gente já não tem mais a competência, entre aspas, tá? De formar bons treinadores a ponto de assumir a própria seleção, né? Então a gente tem que importar isso para a gente poder aprender com eles. Ok, sem problema. Mas nós temos que estar ensinando. Não dá, não difícil, pode. É difícil. É que no Brasil nós temos 250 milhões de técnicos de futebol. Exatamente, Todos nós aqui, em dada medida, somos técnicos. Todos nós temos um time ideal na cabeça. O Juca Kfouri, que é um jornalista esportivo, disse que você tem uma coisa que é verdade, que o brasileiro não entende coisa nenhuma de futebol. Não. Mas é palpite, é emoção, é mais a questão emocional, né? A gente está muito ligado com essas questões emocionais, e aí tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com desenvolvimento social, né? Porque eu tenho que ter alguma fuga, né? A vida, se a gente for pegar todas as vertentes da vida, daquilo que realmente acontece na vida de cada um, se a gente não tiver uma fuga, a questão das possíveis esperanças, né, de um futuro melhor fica muito complicado. E o futebol passa a ser uma fuga boa, né? A cada quarta-feira, a cada domingo, eu posso desligar de tudo, eu só preciso ter alguns amigos para bater papo, uma cerveja do lado. O mundo está acabando, mas se meu time marcar um gol... Não, acabou, veja. Então, veja, tem vários viéses que são sociais. São mecanismos sociais muito importantes e tal, a gente não nega nenhum deles, né? Mas a gente tem que entender toda essa formação. Estados Unidos, aquele moleque que foi incluído lá embaixo, que, veja, não tinha detectado ainda, ele até achava que no primeiro momento ele não tinha talento, por exemplo, pro basquete.
Mas ele continuou na universidade, ele continuou na faculdade, e principalmente nessa fase de promoção, ele foi experimentando a lógica. Ele foi experimentando outros esportes. E ele foi vendo, eu não tinha talento realmente para aquele esporte que tinha muita explosão, mas esse outro esporte aqui que envolve, por exemplo, mais inteligência ou resistência, eu posso fazer, faço, me dou bem, então eu descobri alguma coisa que eu sou bom e eu invisto no esporte. E aí ele segue na universidade, ele não para de estudar. A questão do estudo, a formação esportiva, ela vai exatamente até o final da Eu vou universidade. falar uma coisa que não é da área do esporte, mas é uma coisa que a gente conhece um pouco, até pelo nosso passado com a parte de luta. Quando você vê, por exemplo, os atletas brasileiros, o MMA começou com brasileiros. Começou com o Rorion Gracie, começou... Jiu-jitsu, nossa, aqui é, né, o melhor Aí do mundo. começou o MMA nos Estados Unidos, e aí terminou os Estados Unidos pegando e ficando para eles. A gente começou e eles que dominam hoje. Eles dominam tudo, Por quê? Porque são competentes. Sim, A sim. culpa não é A deles. questão de modelagem deles é muito legal, Só que quando você vê os atletas americanos, muitos deles, eu não digo todos, mas muitos deles, quando você vê, por exemplo, eles hoje, onde está, por exemplo, Dan Severn, onde está outros, né? Muitos hoje estão seguindo carreiras profissionais que são pessoas formadas. Exatamente. São pessoas têm formação universitária. Tem. Tudo. E os lutadores brasileiros, eles quando terminam, cadê ele? Eu não sei, às vezes está numa esquina, sabe? Não teve um futuro, às vezes passando até necessidade. Isso. Lá, o esporte, voltando, é um meio de promoção social, é formação. Exato. Tem a competitividade, né? Outro ponto que eu queria colocar, as pessoas sempre, você já deve ter ouvido isso aí, não, os Estados Unidos investem muito. Eu faço essa pergunta, né? Você sabe quanto os Estados Unidos investem no esporte olímpico de alto rendimento? Se o Brasil investe 1 bilhão, lá deve investir 50. Eu falei, não investe nada. É tudo na base. É isso aí. É tudo na base. A obrigação dele é a base. É a base. Isso. E a estruturação das entidades, daí sim, né? Isso, que vão estruturar. Estruturar. Mas aí, o financiamento lá é privado. Privado. Lá isso. é privado. E daí você entende o excluído lá de baixo? Nosso aqui, que virou empresário, que não quer nunca mais falar de esporte? Fala que isso não serve pra nada? Eu não vou patrocinar isso, não. E lá o que acontece? Exemplo? O contrário. O contrário. O cara que é nerd fala, não, é tão importante que eu estou aqui hoje. O esporte me deu disciplina, me deu resiliência nas horas que eu... Em momento até de necessidade, foi ele que me acolheu. Exatamente. Na minha transição empresarial, com todas as dificuldades, foi por conta do meu aprendizado no esporte que eu consegui vencer. Porque o esporte, Olha que é o que lindo. eu sempre falo isso eu falo para as minhas filhas, né? O esporte te dá o espírito de competitividade, Perfeito. não uma competitividade ruim, Não. mas o mundo é competitivo. Dentro da sua profissão, você vai utilizar muito disso Tudo. para você vencer até profissionalmente. Disciplina. Disciplina. É que a gente, infelizmente, a disciplina, essa palavra disciplina, ela ficou muito marginalizada por conta lá da época do AI-5 e tudo mais, então não podia se falar mais de disciplina no Brasil. Né? Parecia que era pecado. Mas hoje ela volta, justamente por conta do nosso sistema educacional caótico, né? Que hoje a gente vê assim que a resiliência, principalmente da geração Z para frente, ela tá em pauta. É uma questão complicada aí para a gente poder discutir também. Mas a questão da disciplina para a gente poder atingir metas e objetivos na vida. Não veja, né? O esporte era um degrau ali de formação nosso que pode permitir ou não a gente poder ter mais facilidade ou dificuldades na vida. Então, e passa pela questão, o esporte é uma excelente ferramenta para desenvolver disciplina, treinar 2, 3 vezes na semana, treinar, superar obstáculos, aprender 2 lições que são fantásticas. Aprender a ganhar e aprender a perder. E aprender a respeitar o outro. Inclusão. Então veja, eu posso não concordar com você, mas eu vou defender o seu direito de discordar até o final. Voltaire. É isso, você percebe? Voltaire No esporte, em outras palavras, a gente aprende isso. Por mais que eu não goste de perder, por mais que eu queira ganhar, eu aprendi a respeitar as regras. As regras são sagradas, as regras não são para mim, são para todos. E eu tenho que ser inteligente o suficiente, competente o suficiente para poder estudar todas as regras e poder tentar, se eu perdi nessa, ganhar a próxima. Percebe a lição, a metáfora que está envolvida? Então, o jogo, a metáfora do jogo, a metáfora do esporte, a formação esportiva, não é para a gente formar atleta.
Se tiver talento, se tiver genética, naturalmente vai ser atleta. Mas isso não é para a maioria, não é para qualquer um. A metáfora do esporte, a formação esportiva é para a formação do cidadão, é para a formação nossa do dia a dia, para a gente conseguir construir uma sociedade mais consciente, uma sociedade mais igualitária, e não estamos inventando a roda, é só ler a Constituição, é só isso que a gente gostaria. Não é lindo? Iniciativas como paralelas, né, e privadas, às vezes às custas de sacrifício, às vezes com viés de oportunismo, nas famosas escolinhas, seja de futebol ou de qualquer modalidade, nas quais se exige que a criança, que o adolescente, para participar, tenha que ter bom rendimento escolar. E isso ajuda, acrescenta, não faz diferença, atrapalha? Temos várias vertentes aí, sabe? Veja, sempre o problema é a formação, né? Quem que está formando, né? Se eu tiver um professor muito ruim, eu sou vítima dele. Né, em qualquer área. Se eu tiver um professor muito bom, eu tive a sorte de ter um professor bom que me direciona muito bem. Então sempre a escolinha está estruturalmente, ela depende, principalmente aqui no Brasil, do professor. Você vai, por exemplo, em outras estruturas em outros países, não é só professor, você tem toda uma diretoria, por cima você tem toda uma diretriz da formação. É uma estrutura mais montada. Exatamente, o professor ele se insere como é o modelo escolar nosso aqui. Né? Se o professor lá na universidade tiver muito mal, tiver muita reclamação, tiver tendo muita coisa errada, você tem uma diretoria acima dele, você tem toda uma estrutura acima dele para tomar, né? O que a gente vê a maioria das escolinhas, até por uma questão de sobrevivência, a escolinha é o professor. É um professor que monta um MEI lá, monta lá um CNPJ para poder ganhar dinheiro. E daí qual a estrutura que tem acima dele? Não tem nenhuma. Então, se você tiver sorte de ter um professor muito bom, muito bem formado, sorte sua. Se você pegar um professor muito mal formado, então a vulnerabilidade está na estrutura da formação das escolinhas, né? Porque quando a gente fala em escolinha, a gente tem que pensar também no caráter na questão pedagógica. Eu posso ter, por exemplo, a gente vê muito isso. Vamos colocar até no esporte de alto rendimento, vamos colocar no futebol mesmo. Você tem aquele jogador de futebol que ele é um talento, depois ele saiu, ele montou a escolinha. Mas ele é um bom jogador, mas não é um bom professor. Exato. E às vezes o bom professor não necessariamente precisaria ser um excelente jogador. Ele tem que ter didática. É isso. A gente tem uma estatística, lá no Unicamp a gente fazia muito essa estatística. E olha como as coisas são simples de ser entendidas. Normalmente, o talento desportivo, aquele que não teve que treinar muito porque ele já tinha uma genética favorecida, porque ele tinha uma biologia favorecida, nada é regra, tá? Nada é 100%, mas normalmente, estatisticamente, esse cara não vai ser bom professor. Você fala, mas ele era o melhor da turma, ele era o melhor atleta. Qual o processo de formação desse cara? Para ele tudo foi muito fácil. Tinha atletas nossos na seleção brasileira, convivi com várias atletas. As mais talentosas, elas assim, elas viam, às vezes a gente pegava elas para ir lá, vai dar um treino lá pra gente, lá nas categorias de base, né? Daí elas iam lá e falavam assim, meu Deus do céu, essa menina é burra. Como é que ela não consegue fazer a coisa mais básica? Eu falei, então, filha, mas você tem talento, você foi abençoada com alguma coisa a mais aí, ela não deve precisar treinar. Aí que vem a questão da genética, do talento, da disciplina e tudo mais, né? Todo mundo pode ser alguma coisa, uns vão ter mais facilidade para alguns esportes, vai depender do nível de habilidade, do que você escolher, tem outros que não vão ter, né? Só para a gente fomentar essa questão do talento, que é um assunto que eu amo, né, que eu estudei muito, né, o que a gente via muito, daí pergunta, mas tá bom, entendi, então como é que eu sei que sou talento e como é que eu aproveito tudo isso aí para montar uma política que favoreça o talento? O Howard Gardner, ele começou a falar sobre as inteligências múltiplas. Então ele falava assim, bom, uma das formas da gente começar a não perder os talentos é entender quais inteligências, quais facilidades, quais técnicas que você já tem. Se você tem uma inteligência musical violenta e você for para uma área, por exemplo, profissional na área de música, com certeza você vai ser melhor. Ah, mas então quer dizer que ele, que não tem esse talento seu, ele nunca vai poder ser músico? Ele vai ter que treinar muito mais. Percebe? Aquilo que para você é intuitivo, é natural, para ele vai poder também, só que ele vai ter que treinar muito mais. Quem é que vai chegar em primeiro lugar? A equação dessas duas coisas. O talento somado com aquilo que a gente chama de prática deliberada. Sabe o que é prática deliberada? É aquilo que você faz sem se preocupar por que você está fazendo. Uma coisa interessante dessa questão das inteligências múltiplas é que ainda hoje no Brasil
você mede muito, existe muito aquela medição por QI, né? A pessoa tem um QI 140, 150, sim. né? Quociente de inteligência, é. Só que assim, os testes de QI geralmente são colocados para as pessoas de raciocínio mais lógico, matemático, Perfeito. tá? Só que tem pessoas que têm um raciocínio lógico, matemático, ele é muito bom. Só que tem pessoas que têm um raciocínio. Eu sempre coloco isso para minha esposa. Né? Minha esposa, ela tem ela se fala assim, eu vou aprender alemão. Ela pega 2, 3 livros e aprende alemão. Sensacional. Ah, mas eu não sou muito inteligente. Você tem mais habilidade com cálculo. Totalmente. Você tem uma habilidade que eu não tenho. Exatamente. São habilidades diferentes. São. E as pessoas se medem só pela conta de 1 mais 1. E não é assim. Não é. Não pode ser assim. Não pode. Você colocou do talento musical. Eu olho, né? Eu faço um pouco de capoeira. E aí eu vejo o pessoal, né? O pessoal que toca, né? E toca, né? O berimbau. Meu, pego aquilo ali. Meu Deus do céu. Eu vou arrebentar a corda do negócio aqui. E o pessoal... O rapazinho pega ali, nunca tinha pego. E canta e toca. Falei, cara, eu não consigo cantar e tocar. Aí eu vejo, por exemplo, Lady Gaga, cantando. Falei, a capacidade dessa pessoa. Exatamente. Sabe, então... Atuando. Atuando. Sabe? Então você fala assim, nossa, a inteligência dessa pessoa, ela me põe no chinelo. Tá? Então, e as pessoas hoje precisam trabalhar muito, inclusive no esporte, quando você colocou essa pessoa assim, ela é burra. Não, ela não é burra, ela pode ter outro talento que você tem. Exatamente. E o esporte, ele é tão democrático, ele precisa de todo mundo. Sim. A gente tem aí a gente na nossa seleção, quando a seleção brasileira de basquetebol feminino foi campeã, nós tínhamos exatamente o que precisava a seleção, precisava de potência. A gente tinha a Janete numa lateral. Precisava de altura. Tinha a Alessandra. Quando conseguiu agrupar todos, nós tínhamos simplesmente uma das maiores jogadoras de todos os tempos, explosiva, rápida, determinada, que era a Hortência. Mas nós tínhamos um cérebro. Veja, não era tão rápida, não era tão explosiva, não era tão alta, mas era o cérebro do time. A Paula. Então, veja como assim... Então, tem esportes que se você não tiver a composição de todos os talentos, você não vai conseguir chegar. Hoje, no futebol, né? Aí a gente fala, mas então ter só o cara habilidoso, só o cara explosivo. Não, amigo. Você tem que ter... todas as posições, elas têm que estar preenchidas. Todas são estratégicas. Com jogadores estratégicos para aquilo lá. Tem que ter gente para pensar, tem que ter gente para se organizar, tem que ter gente para desarmar, tem que ter gente para cabecear, tem que ter gente para salvar. Veja, se a gente tiver só uma capacidade dentro, a gente não vai conseguir atingir nada. No futebol ainda tem uma característica, uma especificidade, que é a expectativa em relação à figura de um. Exato, Por exemplo, a seleção vive na coisa da Neymar dependência lá, né? É o que se fala, né? Só o Neymar salva a seleção. Não Ou então, quando se convoca, porque nos clubes o jogador arrebenta, é uma sumidade. Aqui, na seleção, não evolui. É que, na verdade, para quem comenta isso, não sei quem digo, né? É que a seleção ela não tem um padrão de jogo, né? Ela não tem, talvez, esse entrosamento. Isso não atrapalha essa questão do talento? Você fala, por exemplo, Pelé tinha talento inato? O que era? Tinha, né? Então, o Pelé... O gênio da raça? Já estava... a questão genética... Ela tem muitos estudos aí, né? Fibra branca, fibra vermelha, fibra de resistência, fibra de explosão. Mas isso explica até a segunda página só. Se você não tiver habilidade, se você não treinou, se você não tem entendimento do jogo, não adianta nada, né? Então, ele corre, ele é muito mais veloz que todo mundo. Tudo bem, lá no atletismo, isso tem uma preponderância, tem um peso muito alto. Mas para jogar futebol não basta só isso. E o tempo era diferente também, né? A estratégia daquele tempo é diferente de hoje. Talvez essa seleção de Garrincha, Pelé, Tostão. O Tostão, naquele tempo talvez não ganhasse. Não, tem que ponderar muito isso e a gente tem que ser muito ponderado, porque veja, a gente estuda muito habilidade. Eu pego tem um lance clássico, mostra o Gerson em 70. Então, a bola era virada do lado esquerdo para o lado direito, o Gerson matava a bola no peito. Olha o tempo. A bola subia, parece que parava o mundo. A bola descia, ele dominava a bola, olha quanto tempo. Ele erguia a cabeça, aí ele olhava o jogo e daí ele fazia um passe. Gente boa. Se você hoje... Olha o nível de ativação neuronal, o nível de inteligência
e habilidade ao mesmo tempo. Hoje, a hora que você vai receber a bola, se você já não souber, você não tiver a sinestesia de quem tá do seu lado esquerdo, quem tá do seu lado direito, tá na frente, tá atrás, e você já não souber onde você vai enfiar essa bola, ou seja, quantos lances você já teve que antecipar antes de receber a bola. Porque a hora que você vai receber a bola, a gente fala que é o facão. Já tem 4 negros lá vindo lá e já é meia bola, meia canela, meia chuteira e joga você na arquibancada. Exato. É outro mundo. A preparação física era diferente. Mudou tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente a gente media, né? Porque a gente é da ciência do esporte, uma das coisas que a gente fazia muito bem. Eu fiquei 17 anos na seleção brasileira de basquetebol. Todo mundo fala que eu era o maior preparador físico de todos os tempos. Mentira. Eu fiquei lá 17 anos porque 9 anos eu fiquei como preparador físico, estudei isso de forma aprofundada, tudo que vocês possam imaginar, todas as medições, métricas e tal, para a gente entender melhor os esportes. E depois virei gerente. Daí que eu fiz transição de carreira, eu fui entender que para ganhar a vida só com esporte, só dentro da quadra, só dentro do campo, não era simples assim. E por ter bom senso, eu fui fazer administração, daí voltei, fiz a graduação em administração, fiz gerenciamento de projetos fora, no PMI, nos Estados Unidos, e depois fiz direito ainda para poder entender as leis, para a gente debater isso aqui com maior profundidade. Mas o que a gente entende disso tudo o futebol mudou, a preparação física no futebol mudou. Então você imagina que antigamente um corria 12 quilômetros numa partida, hoje é a média. Um corria 12 quilômetros numa velocidade acima dele, quase igual a um velocista, hoje é a média. E o campo ficou com a mesma metragem. Então os espaços no campo diminuíram, os espaços ficaram mais escassos. Consequentemente, o nível de habilidade tem que ser mais apurado. Percebe? Porque se você pensar na hora que a bola está no seu pé, fatalmente você vai sofrer alguma lesão, você vai sofrer alguma falta violenta e não vai conseguir progredir. Então, a lógica de habilidade hoje mudou totalmente. Os espaços são reduzidos. Eu vejo o futebol hoje, a gente antigamente via o futsal. Futsal todo mundo se mexia. Toca, sai, recebe. O jogador hoje, por que sem condição mínima física não consegue jogar? Porque o jogador parado hoje é poste morto. Se ele não... Porque a ideia é eu passar e eu me locomover para abrir espaço, para criar uma outra situação técnica, tática, para que eu ofereça oportunidade de passe para o cara que está com a bola. Se eu passo e fico paradinho, amigo, eu estou matando o meu companheiro que vai receber essa bola ainda. Então, taticamente, percebe que é um outro jogo, é um jogo que é muito mais físico, que é muito mais inteligente, que explora muito mais o jogo sem bola até do que o jogo com bola. A França, porque você viu uma narração esqueci o nome dele aí agora, foi fantástica. Ele falou assim, é impressionante como a França com a bola no pé já é muito habilidosa, mas impressionante é a hora que ela perde a bola. O time se recompõe inteiro, volta inteiro o time, os atacantes e tal. Isso é poder físico, isso é poder tático, isso é poder técnico. Todo o hoje sistema... a tecnologia isso, proporciona mais. Tudo isso aí. Então você pensa assim, preparação física, técnica, tática e psicológica. Veja que é uma preparação muito mais aprofundada do que só aquilo que a gente vinha da técnica. A gente sobreviveu muito tempo só olhando a técnica. O Ganso ele é excelente tecnicamente. Ok, mas nesse futebol moderno, onde todo mundo tem que atacar e defender, será que ele consegue jogar em alta performance? Porque eu não estou falando ele vai conseguir jogar num campeonato que você tem 2 jogos na temporada que são muito difíceis, é uma história, você tem um desgaste físico. Num campeonato onde você tem, veja o nosso campeonato brasileiro aqui, que você tem 2 partidas muito difíceis na semana, a recuperação já é deficitária. Aí você vai ver a estatística de lesões. É difícil, é muito difícil. Então, veja a formação, a gente volta lá na formação esportiva. Esse atleta, hoje, você vê os atletas mais modernos, né? Que já chegam com uma formação mais bem acabada tal, eles tendem a sobreviver melhor dentro de uma estrutura mais profissional. Que é o que a gente pega os europeus, que a gente pega a ascensão de outras seleções e por aí vai. Acho que tem um pouquinho do futebol. O Brasil, país tropical, esse ano conseguiu a primeira medalha da história nos Jogos de Inverno. Mas com o cara mais ou menos.
Foi uma exceção, tem chance de acontecer, não vai acontecer mais? Como é que é isso? Ele já era, né? Ele foi naturalizado, então aí... Ele é norueguês, na realidade. É que a mãe dele é brasileira. Brasileira, mas ele nasceu, acho que na Noruega. Pois ficou como sendo nossa, mas tudo bem. Mas vamos lá, vai. Eu acho que é legal em termos Boa tarde. em termos de promoção do esporte, né, de inverno aqui, eu acho que é muito legal, porque eu imagino que vai tocar alguém fala, pô, que negócio legal isso aqui, eu nunca tinha pensado nesse esporte, nunca tinha chegado. Então, assim, para a gente poder democratizar mais os esportes de inverno aqui no Brasil, eu achei sensacional. Até porque a gente é a favor do movimento do olimpismo, né? Quanto mais modalidades a gente conseguir ter mais gente praticando, a gente acredita que esse movimento ele pode realmente mudar a vida das pessoas. Então, nesse sentido, foi bom. Agora, o quanto que isso vai produzir, de fato, de talentos, né, que possam... A gente não tem nem estrutura, não tem neve. A gente não tem nada. A gente tem o Pantanal. Exatamente. Aqui não tem montanha. Não é uma Jamaica abaixo de zero, Exato, né? é mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. Mas é válido, né? Eu acho que é válido, né? Uma coisa. Em compensação ainda, nos Jogos de Inverno, nós tivemos um episódio justamente desse esporte que é a Jamaica, parece que exatamente. Que é aquele atleta com 30 bobsled lá? Bobsled com 30 e poucos anos, que Exato. foi a última Olimpíada, lamentando porque ele não tinha recurso, não tinha patrocínio. Aliás, isso é recorrente, infelizmente, em algumas modalidades. Né? Atleta que não tem dinheiro para viajar, que não consegue fazer. Tá, mas tem alternativa para isso? Eu vou colocar uma situação que eu vi um pouco no Brasil, tá? Eu vejo um pouco no Brasil. Vou colocar, por exemplo, times de basquete. Tá. Você conhece bem, tá? Eu lembro, por exemplo, de Sorocaba. Sorocaba teve o... A Minercal. Minercal, Leite Moça, Leite Nestlé. Isso, tá? Leite Moça foi campeão do mundo. Né? Leite Moça, Minercal, não, uma empresa nacional. Até aí foi super bem. Foi a Nestlé que patrocinou, né? Minercal, patrocinadora. Leite Moça, tá. Marcas de... Top, né? Top. Você tinha lá um time masculino de Bauru. Ele, se eu não me engano, ele era financiado por um grande escritório nacional de advocacia, o escritório de advocacia. Muito dinheiro. Tinha um outro patrocínio. Modelos de universidades na época, Unimep patrocinou, né? Sorocaba sempre foi uma crítica, uma crítica. Eu falei, olha, aqui depende muito de prefeitura. Isso. Como em outros locais. As pessoas parecem que aí eu vejo uma grande... Isso eu estou falando de Sorocaba porque a gente está aqui. Exato. Né? Mas isso aí se reflete em Brasil todo. No Brasil todo. É uma grande falha do esporte brasileiro. Primeiro, uma estrutura que as pessoas não crescem admirando o esporte, que acontece nos Estados Unidos. Mas segundo também é a parte do marketing. Exato. Não se faz. As pessoas quando vão pedir um patrocínio é mais fácil pedir para o prefeito. Ô prefeito, eu vou conseguir uns votos para você, do que fazer um plano de marketing, mostrar quando a marca se insere. Isso. Porque as empresas, ao contrário, né, do que as pessoas... Tem empresas que têm interesse em investir, né? Já tem aquele problema que isso acontece realmente no Brasil. Muitos empresários não têm interesse, que já não viram interesse desde o início. Não olham isso como né? valor. Mas mesmo aqueles que têm interesse, não chega a um bom projeto. Isso. Sabe? Bom, se a gente considerar, e com todo respeito, pelo amor de Deus, que não me leve a mal, que não sei se ainda né, mas um dos principais patrocinadores do São Bento é uma funerária. Né? Ainda assim tem que... A gente vê, quer dizer, um time de morte, né? Quer dizer, desculpa aqui a brincadeira, mas o São Bento é o eterno nó, quer dizer... O São Bento é um time profissional. Quantas vezes eu vi, conversando até com pessoas do esporte, e aparecendo em jornais, precisamos fazer, ajude o São Bento, né, e pedir apoio para a prefeitura. A prefeitura não nasceu para apoiar. Você não vê São Paulo, Corinthians, Santos batendo lá. Em São Paulo, Pacaembu, o São Bento aqui, por exemplo, não paga para usar o SIC. Exatamente. É público, né? Tá certo. A prefeitura ajuda, né? Ajuda, porque em São Paulo, Pacaembu é público. Qualquer time que vai jogar em São Paulo e no Pacaembu tem que pagar. Sim, até porque tem vários. Tá certo. Entendeu? Então, assim, o São Bento, tô falando do São Bento assim, o time profissional, ele é profissional. Ou você se insere como profissional,
É aquela história, quem não tem competência não se estabelece. Exato. Ou você se insere como profissional, agora ficar buscando, Passando o chapéu, Pires, né? Não, Não dá. não dá. Esse assunto também ele é bem pertinente, porque daí passa pela questão do financiamento no esporte, né? O que a gente tem visto? Nosso modelo esportivo. O que é um clube de futebol? O que é um clube de futebol? O clube de futebol é uma entidade, essencialmente juridicamente, tá? Ele é uma entidade sem fins lucrativos. O Corinthians é uma entidade sem fins lucrativos, o Palmeiras é uma entidade sem fins. Nós estamos falando de bilhões, milhões que passam por ali, é uma entidade sem fins lucrativos. E daí todo mundo começou a falar assim, mas então é esse o problema. É uma entidade sem fins lucrativos, por isso que gera corrupção, porque imagine você é o presidente de uma entidade onde um atleta juvenil seu ganha 200 mil por mês, 250, 300, que é um atleta juvenil, e você é o presidente, você é responsável por toda essa estrutura, você não pode pegar um centavo do clube. Por quê? Porque o clube não pode remunerar a diretoria, por exemplo, o presidente não pode receber. Você fala, então é a questão de gestão. Entendi. Então, se é questão de gestão, vamos para outro modelo. Vamos para um modelo agora privatizado. Vamos montar as SAFs. Vamos montar o clube empresa, que vem mais antigo, né? Então a gente começa a ter todo um movimento. Modelo europeu, modelo americano. Mas a SAF, você vê que hoje está bombando. A pergunta é, isso resolve todo o problema de financiamento? A gente está falando de futebol, mas a gente está falando de todas as modalidades também. Então resolve se a gente tiver uma empresa que invista nisso aqui? Eu tenho pensado muito sobre isso, até porque a gente trabalha, né? Modéstia à parte, eu sou uma das pessoas que mais entende de lei de incentivo aqui, até porque a gente que mais capta aqui. A gente entende lei de incentivo ao esporte federal, estadual, editais, a gente tenta entender melhor todo esse modelo para ver como é que a gente vai se movimentar com relação a tudo isso aí. A gente está vendo aqui vários clubes que viraram SAF e que não estão tendo sucesso. O Botafogo está lá, você vê, né? O Ronaldo vendeu, né? O Ronaldo vendeu o Cruzeiro. O Cruzeiro, é verdade. Daí já vem uma outra lógica, um apaixonado da cidade que vem e compra. Já é uma segunda onda do negócio, que é um outro modelo. Mas a gente fazendo tentando traçar um paralelo aqui para tentar entender o modelo. Então o problema estava sem fins lucrativos, porque era clube. E agora está no modelo de uma gestão, teoricamente, mais profissionalizada, que vai ter lucro, e tendo lucro vai poder cobrar, logicamente, e vai poder buscar mais patrocinadores. Então, percebe? É isso que está em jogo. O que a gente tem visto dos resultados? Por enquanto, a gente não consegue concluir. Porque mesmo os clubes que viraram SAF, já bateram lá em cima, já voltaram, estão tentando se entender. O que a gente sabe disso tudo? Vai passar pela questão de gestão. Não importa se o clube é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Não importa se o modelo é clubístico ou não. O que importa é que tenha uma administração profissional. E isso tem que ficar. E as pessoas não conseguem refletir sobre isso. Elas falam, porque vai bater no modelo do terceiro setor, que a gente tem falado, que é a sua fala agora há pouco. Então se é sem fins lucrativos, olha o mindset, a mentalidade ainda do Pires na mão. Que você acabou de falar. Então se eu sou clube, a minha mentalidade é que eu não posso fazer campanhas, que eu não posso vender, que eu não posso ter lucro. A grande mentira do terceiro setor, isso eu estou tentando colocar em primeira mão. Existe esse pensamento ainda. Você não distribui, mas você tem que ter superávit, você tem que ter investimento, senão você não sobrevive. Cristo. Então você veja a confusão que é. Então eu sou sem fins lucrativos, eu não posso ter lucro. Me explica como é que você vai sobreviver, amigo. A grande diferença é só uma. Você não pode pegar isso, a gente pode nem chamar de lucro no terceiro setor, porque senão você é preso. Sabe? Tá roubando porque tá tendo lucro. Veja, não, a gente nem chama de superávit. O lucro no Brasil é pecado. Pecado. Então é pecaminoso. Então veja como a gente tem coisas são amarras emocionais, amarras de ignorância que a gente tem que superar para a gente poder um modelo que faça sentido para nós. A questão do terceiro setor, a questão da clubística, tem que ter lucro, sim. Tem que mudar a cabeça do terceiro setor. Mas eu não posso distribuir esse lucro entre os sócios. Não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você não pode contratar pessoas competentes. Bingo! Então não quer dizer que você não tem que contratar um diretor profissional, o cara de Harvard, para dirigir a sua entidade. Estados Unidos. Não importa se é da NFL, se é o cara é profissional, é o mais competente, esse cara vale muito dinheiro no mercado. O olheiro que você citou. Eu sou hoje uma equipe lá de profissional lá, eu tenho que pagar esse cara, não importa. Veja, o clube vai ter dinheiro e isso vai reverter no quê? Em performance. E isso vai reverter em mais patrocinadores, isso vai reverter em ligas cada vez mais competitivas e isso atrai
o interesse do povo, o interesse do público. Tendo audiência, tem patrocinador, tem mais gente querendo, a gente começa a entrar numa equação mais positiva. Eu faço um paralelo aí com a parte de cultura, até já discutimos isso uma outra vez, na questão de museus, tá? Perfeito. Nos Estados Unidos são fundações. Fundações. A maioria são fundações. As fundações são montadas com capital privado, né? Alguém institui, Perfeito, Os gestores são pessoas de Harvard, É isso. de Yale, ganham muito isso. dinheiro, Isso. só que fazem o museu ter nome internacional. Isso. Percebe? E olha a Competência. diferença dos museus americanos e dos brasileiros que ainda estão nesse sistema de ONG, sabe, de voluntário. Ser voluntário, eu sempre falo o seguinte, olha, uma ONG, uma entidade social, ela pode pagar para o administrador. Pode não Porque deve. ela deve, porque ela é o que vai dar o profissionalismo e fazer ela atingir melhor o resultado que ela se propõe. Sim, a Você causa que ela defende. Você trabalhar eu sempre coloco isso aí, olha, essa é a questão, o Brasil você tem que ser voluntário. Tem que ser, primeiro, o voluntário, ele faz hoje, ele não faz amanhã, porque Não, precisa trabalhar para comer. Eu sou voluntário, eu faço muitas ações sociais. Eu não pego o meu carrinho de supermercado, passo no caixa e falo, eu sou voluntário, eu faço ação social. A moça fala assim, legal, parabéns, paga. Parabéns, paga, custa tanto aqui, viu? É Pix. Então a gente precisa, no Brasil, parar com isso. Parar com isso. Sabe? A gente precisa começar a profissionalizar. É isso. Eu tenho mudado, eu falo assim, mude. Falei para você do primeiro projeto meu que estava engavetado, né? Que é do capitalismo consciente. O segundo que eu já tenho propagado, eu tenho falado em todo o terceiro setor em negócios sociais. Qual a grande diferença do que nós temos de filantropia e de tudo que a gente vê aí? Negócios sociais são negócios como qualquer outro. A diferença é que ele tem propósito. Veja, quando eu montei a minha entidade, eu tinha um propósito. Tirar a criança da rua, defender os animais. Eu tenho um propósito, eu tenho uma vertente do que eu quero defender ali. Mas ela não exime nada da questão profissional. Se eu quiser parar em pé, se eu quiser ser, a segunda palavra de ordem, sustentável, eu tenho que ter gente, começa com gente profissional, eu tenho que compor gente profissional, eu tenho que pagar para eu poder cobrar, para a gente poder ter resultado. E o voluntariado? Sensacional, isso aqui é engajamento. Isso aqui eu não posso depender desse povo. Vez ou outra, num evento ou outro, se a gente tiver esse voluntário, vai facilitar. Mas se eu depender desse cara, eu estou na roça, não vai conseguir fazer. Não tem sustentabilidade, porque ele não tem obrigação. Ele é voluntário, ele assumiu um compromisso ali, que na maioria das vezes é bom para ele, é ótimo, ele está conhecendo, ele está vindo. A gente não pode ficar, veja, refém dessa situação. E aí acontece algumas situações, estava até conversando com alguns colegas, a gente foi numa pizzaria, e um dos que estavam lá falou, hoje eu fiz uma coisa, essa semana eu fiz uma coisa muito legal. Eu peguei os meus filhos, a gente comprou um monte de pão, mortadela, presunto, eu fiz um monte de lanche, fomos lá no centro, lá e começamos a dar para todo mundo. O pessoal, Deus lhe pague, puxa, mesmo fez um bem. Eu falei, velho, qual foi o resultado disso? Quanto que isso amanhã para em pé? O que isso agregou para a sociedade? Sim. Você pegou uma pessoa que você passa, sabe nem se ele está ali traficando, fazendo alguma coisa, você está estimulando uma dependência, isso não ajuda nada. Exatamente. Para você foi ótimo, até acho que você, internamente, você se tornou uma pessoa melhor. Veja, é muito mais o que causa para você do que para o outro. O resultado social é nenhum. Exatamente. Por quê? Porque não está dentro de uma política, você não consegue ter indicadores disso, de melhora de política pública. Assim, eu não tô. É uma crítica, tá? Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. A gente é totalmente. Mas é uma crítica que eu falo da questão da política assistencialista que existe um pouco no Brasil. Faz 20, 30 anos que falam, não vou brigar com a fome, a gente precisa acabar com a fome. Gente, já passou 20, 30 anos, o negócio é a mesma coisa. E vai aumentando, Sabe? E aí eu vi um dado interessante. O PIB, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que você não precisa pagar nada, né, e recebe o salário mínimo, era 1% do PIB, agora já é 1,4%. Vai onerando. A dependência alguém tem que pagar esse negócio. Tá pagando,
Sabe? E essa dependência, essas pessoas têm que estar trabalhando. Isso. A gente tem que começar a produzir, a gente Exato. precisa... Que é os modelos que a gente tem em países desenvolvidos. Exatamente. A questão do empreendedora, né? A gente começar a pensar em possíveis soluções onde as pessoas tenham negócios que possam resolver problemas da sociedade e que isso possa ser sustentável. Veja, que tenha pessoas que falam, pô, isso é tão bom que eu pago para poder ter isso, porque eu acho que agrega valor, isso realmente resolve meus problemas da vida, é válido, eu pago sim, com muito prazer. Ok, veja, temos negócios sustentáveis. Agora, toda vez que a gente fica só na dependência do poder público resolver os nossos problemas, Gilberto Einstein, eu era muito, né, acho que quando você ainda eu era muito fã do Gilberto Einstein, né? E aí eu conheci. ele mudou para os Estados Unidos. Só que aqui ele tinha um nível social assim. Ele era da Folha, né? Da Folha, na época ele era da Folha. Daí ele muda para os Estados Unidos e vai morar num bairro de classe média, média até baixa. E daí depois ele vem e dá uma entrevista e ele fala, viu, qual a grande diferença? Ele fala, rapaz, uma coisa é a gente falar das coisas de política pública, de viver. Eu fui num bairro de classe média, média alta, lá, média baixa, e aí eu vi o que aqui eu nunca tinha feito. O engajamento dos moradores do bairro em resolver os próprios problemas. Ninguém ia pedir para governo coisa nenhuma. Tem mato ali, a gente se reúne, a gente corta. Não tem segurança, a gente contrata aqui, a gente resolve os nossos problemas. E não precisa depender dos caras lá, não. É nossa casa, é nossa propriedade. É nós que temos que resolver os nossos problemas. E juntava a comunidade resolve. Eu falava, cara, aquilo para mim foi transformador. Porque daí eu comecei a entender, veja, se isso acontece num bairro, acontece na vizinhança inteira, acontece numa cidade, você transforma o país. Porque eu paro de apontar a todos os meus problemas numa possível resolução com o governo, com alguém que vai ter que resolver o problema, e eu começo a apontar o dedo para mim. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? O que eu posso ajudar? É isso. Então, veja, a mudança de mentalidade começa em casa, começa em cada um, e aí a gente vai construindo, sim, uma comunidade mais forte, uma comunidade mais empoderada, né? Uma comunidade que daí sim começa a falar, viu, eu quero políticos que tenham esse perfil aqui. É esse perfil que eu quero. Eu quero alguém representante da minha comunidade que entenda o quanto isso é importante para o país que eu quero morar, para o país que eu quero construir. E aí as coisas começam a acontecer. Então, veja, quando a gente começa, né? A gente começa com uma coisa muito segmentada, que de repente é um dos assuntos, que é o esporte, e a hora que você vai vendo a questão da formação cultural, da formação educacional, né? A gente vai ver onde vai parar isso aí. Então, o poder da educação realmente é simplesmente você ter uma vida melhor ou ter uma vida pior. É isso. Existe muita expectativa em relação ao esporte, seja ele de qual modalidade for. Uma delas é que o esporte afasta da criminalidade, ajuda, melhora a vida mesmo, ou isso é só... Não, sim, eu acho que esse indicador é muito forte, porque a gente imagina assim, né? Se você tiver problema, principalmente na adolescência, a gente comentou instantes atrás, é um momento complicadíssimo de personalidade, é um momento que você tá de rebeldia, a cabeça energética, inclusive. Eu estou lotado de energia, e o que eu faço com tudo isso aqui? É onde se direciona. Se eu tiver muita energia para gastar no lado bom, treinar todo dia, estar engajado, querer mostrar minha performance lá dentro, e consequentemente gostar daquilo e aprender que tem regras, eu vou aprender a respeitar o meu vizinho, vou aprender a respeitar a minha comunidade. Se eu não estou nessa vibe aqui, se eu não estou dentro desse contexto, se eu não estou dentro dessa lógica, eu também não tenho problema, eu tenho energia do mesmo jeito e eu vou gastar de outro jeito. E aí começam as questões de violência, as questões de droga, eu vou ter que ser bom em alguma coisa, eu tenho que aparecer para minha comunidade de algum jeito. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre treinei, desde 14 anos. Eu fazia capoeira, eu fazia Kung Fu, eu nadava um pouco no SESI também. Ótimo, essa é a melhor formação. Só que eu nunca fui, né, filho assim, de pai rico, nunca tive um berço de ouro como o Zé Antônio. Ah, descobrimos a origem. Eu nunca fui aí. Aqui está o Zé Antônio. Quem me conhece sabe o quanto de ouro eu tenho guardado. Aí ferrou. Agora se os meus credores estão assistindo, eu estou ferrado. É mentira. Eu continuo defendendo. Aí, gente, olha aí, ó. E a gente vivia. É por isso que eu vou de amigo, né? Por isso que eu te falo. Eu e meus amigos, naquela momento aí de sair, brigar. Exato. Sabe? Muitos colegas fumavam maconha, fumavam cigarro.
Mas eu treinava, eu via que aquilo ia me prejudicar, porque eu Perfeito. tenho uma outra consciência corporal. Não, isso aí vai me prejudicar. Exatamente. É isso. Isso não é bom. Exatamente. É uma coisa mínima, mas que te direciona pro resto da vida. Exatamente. Não, olha, não, para mim não tem como. A cultura, entendo também importante, e o esporte. Se você não tiver esporte na formação do jovem, nós não vamos mudar o país. Não consegue mudar. Porque ele intrinsecamente, ele vem recheado de bons valores. Tudo que nós falamos aqui, veja, não é só a questão física, é a questão social, é a questão de aceitação do outro, é a questão de aprender, ganhar e perder, é a questão da disciplina, é a questão de entendimento, da frustração. Aprender é necessário você se frustrar. Porque a vida é assim, a vida não vai, veja, eu falo para todo mundo, você acha que o seu professor hoje é ruim, você vai ver quando você é patrão. Né? Então, se frustrar é necessário para você aprender a superar isso, veja, senão tem um monte de gente aí dependente mentalmente de um modelo só, ou eu tenho sucesso, ou eu tô doente. Percebe a loucura que vai ser isso aqui? Agora, o esporte ensina isso para você todo dia. Ah, não ganhei. Eu falo, não tem problema, treina mais e vamos ver se na próxima a gente ganha, a gente vai ter outra chance. Ah, mas não deu certo. Talvez a gente não esteja com a estratégia correta. Vamos, sei lá, vamos treinar de outra forma ou vamos buscar uma outra alternativa. De repente não é esse esporte, não é pra gente. Percebe? Você vai achando soluções para a sua vida. Isso é interessante porque isso é uma coisa que se transfere inclusive pra gente que acompanha, né? Parece que o brasileiro não valoriza o vice-campeonato, né? É um problema sério. A gente tem que ser... Quer dizer, você fez a melhor das campanhas, jogou, Isso. matou a pau. É como o filme que concorreu ao Oscar agora, né? O Oscar, viu? Mas você ganhou tudo que é seu derrotado. Você tá lá entre os melhores. Exatamente. Caramba. Olha que interessante como isso aí afeta. A gente tá falando de esporte, né? Sim. E a gente tá falando de um modelo de premiação. Lá, então assim, daí fazendo um paralelo isso aqui com o empreendedorismo, modelo de negócios que vai tornar essa nação mais rica, mais pobre. Aqui, veja, a gente já carrega intrinsecamente isso aqui, ou eu sou vencedor ou eu sou perdedor. Se eu ganho eu sou melhor, se eu não sou melhor eu sou pior, eu já sou frustrado, eu já sou taxado como loser, perdedor. Desculpa, a Itália não vai para a terceira Copa. Você vê, mas olha onde vai parar esse modelo, tudo ou nada. Nos Estados Unidos, quando você vai empreender e você vai buscar patrocínio, você vai buscar dinheiro, venture capital principalmente, patrocínio privado para investir na sua startup, por exemplo, uma das perguntas que o cara lá que tem o fundo lá de investimento vai fazer para você é o seguinte, o que você já fez na sua vida? Você já fundou alguma outra startup? Você já faliu alguma startup? Você teve sucesso? Não foi? É muito comum os caras acharem, nós aqui no Brasil, não, eu nunca tive nada, e eu tive uma e eu tive sucesso. Ele falou, você só teve uma e teve sucesso. Você é... Isso aqui de novo. Você tá aqui, né? Agora, o que eles valorizam muito? A experiência. Pô, esse cara teve várias startups. Ele estava na modelagem certa, ele estava fazendo o que é certo, ele está empreendendo, ele já tem resiliência, ele já quebrou duas. Gente, esse cara está no ponto de dar certo. Com a ajuda certa, ele vai dar certo. Esse cara com a mentoria certa, com o fundo certo, esse cara está no ponto de dar certo. Esse aqui pode ser o nosso próximo unicórnio. A mentalidade é totalmente diferente, percebe? Eu estou premiando o cara que tentou, o cara que está na vida tentando dar certo. Aqui, a gente faz exatamente o contrário. O cara tentou, treinou que nem um desgraçado, foi pra lá, pegou em segundo o nosso Oscar. Só o cara sabe o que é difícil fazer cinema nesse país aqui. Foi lá no prêmios, né? É um Zé Ruela do inferno, vai tomar banho, não devia nem ter ido. Bem feito, esquerdado. Você tá entendendo? A gente ia pra Olimpíada, eu fui pra Olimpíada, a de Sydney, nós fomos terceiro colocado. Isso depois da geração de Paulo Hortência, não tinha mais Paulo Hortência. Quer dizer, perdemos simplesmente os maiores ícones de toda a história do basquetebol. Vamos para Sydney, pegamos um bronze. Bronze. Eu falei, gente, vocês têm noção disso aqui? Isso aqui não existe. Foi mais de 20 anos para construir essa geração, que foi a prata e ouro, que estava todo mundo junto. Parou as duas melhores de todos os tempos, nunca mais vai ter outra. Mas com um trabalho de treinamento mais coletivo, de distribuição de tarefas e tudo mais, nós conseguimos um bronze. Na época ninguém valorizou. Depois que a gente saiu disso aí, sabe o que aconteceu? Acabou a questão metodológica que estava na época que era vigente, não valorizado. O vôlei foi esperto. O vôlei, na mesma época, nossa,
Zé Roberto tinha acabado de perder também um título que não era para ter perdido, acho que foi até em Atenas até. Naquela época, a gestão do vôlei já estava mais profissionalizada. Eles falaram o seguinte, pô, o Zé perdeu essa aqui, mas o Zé é o melhor treinador do mundo. Se a gente der mais estrutura pro Zé agora e aproveitar essas meninas novas que estão vindo, que o nosso juvenil é top, a gente vai ganhar as outras Olimpíadas. Olha a visão que os caras tiveram na época. E daí explica, por exemplo, a ascensão do vôlei e a decadência do basquete nosso, por exemplo. Essa é uma delas, tem várias outras, mas todas decisões em termos gerenciais por quem estava lá. Vou dar um exemplo agora, antes da pergunta do milhão. Só uma coisa, eu falei, né? Eu sou contra essa política de assistencialismo. Sim, né? sim. Mas eu também não acredito que a Terra seja plana. Perfeito, eu tenho que falar isso aí. Porque você fala, direita, direita, esquerda. Não, então a gente aqui tem bom senso. Bom senso, o programa é bom senso. Né? É raciocinar com os elementos que tem e tentar extrair o melhor que tem. Deixa eu só incluir uma coisa. A gente está falando dos êxitos, né? Da questão. A gente está falando dos êxitos. Em Indianápolis, lá, o Pan-Americano, lá, aquela vitória icônica lá que ficou lá do basquete, quando o Brasil venceu os Estados Unidos. Na época do Oscar, né? Que ganhou dos Estados Unidos. Lá, né? E isso aí é tão lembrado quanto os fracassos. Tem gente que nem sabe que o Brasil ganhou dos Estados Unidos uma vez na vida. Ninguém lembra. Eu falo que é por isso que a gente tem que ser contemporâneo. Eu bato nessa tecla, eu falo, gente, nesse país aqui nós temos que modelar as nossas expectativas. Quem vive de história que ganha alguma coisa é o professor. Nós temos que ser contemporâneo. É verdade. O que é ser contemporâneo? É nascer, renascer todo dia, se adaptando a essa sociedade que existe hoje. Geração Z, geração Y. Nossa. É isso que nós temos. E isso aqui não foi construído ontem, tá? Isso aqui é produto de nós mesmos. Nós somos pais, nós somos avós e nós fizemos isso aqui. Então, veja, é problema nosso. Então nós temos que resolver isso aqui. Então ser contemporâneo é isso. Renascer todo dia, ter os propósitos de vida renovados, porque senão também a gente para de viver. E a gente poder construir coisas legais, com a experiência que a gente tem, com a jovialidade dessa geração que vem, com outros potenciais que essa geração tem. Então a gente também parar de só... Veja, de novo, a experiência do Dimenstein lá. Em vez de ficar apontando, não, culpados somos nós, o êxito é nosso também. Até um bordão americano. Não pergunta o que o país pode fazer por você, o que você pode fazer pelo seu país. Kennedy, né? Presidente Kennedy. Foi o Kennedy. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Vou colocar um exemplo do que é o pensamento do esporte, da gente incutir esse pensamento do esporte no jovem. E eu vou fazer novamente paralelo americano, com uma coisa que não tem nada a ver com o esporte, mas tem por conta de comportamento. Tá? Quando você pratica, quando você, como eu falei, não é alto rendimento, mas quando você tem aquela mentalidade do esporte, você começa a ver o que é a competição, você começa a questão do respeito, a questão do se levantar de novo. Eu não fui bem hoje, aonde eu errei, aonde eu vou melhorar. Quando você incute esse pensamento em você cresce com o pensamento, você chega a um ponto que chegou aos Estados Unidos ontem, no lançamento da Artemis. Tiveram vários problemas, no lançamento, tiveram que ser remarcado 2, 3 vezes, mas ontem eles lançaram. Estão dando a volta na Lua hoje. É isso. Brasil, quando tem um problema, acabou. Acabou. Passa para outro. É. A gente nunca chega em lugar nenhum. E a gente precisa parar com isso. É isso. Nós precisamos ter objetivos e ser resilientes. Senão, qualquer problema que deixa de falar, tá ruim, passa para o próximo. Não pode. E isso o esporte dá. Dá. É porque é isso aí, você aprende a ganhar e perder, veja, você vai para você... E se superar. Superar. Eu acho que a resiliência vem do aprendizado da superação. Né? Tanto é que se você se entrega na primeira, você acabou o jogo para você. Uma amiga nossa, querendo passar num concurso complicadíssimo, né? Daí num belo dia, ela... No primeiro ela não conseguiu, no segundo eu falei, não, veja, vou te dar uma informação que pode ser a mais importante para você nesse momento aqui. Você só não pode parar. Você está estudando certo, você é competente, você está com a metodologia certa, com as melhores pessoas do seu lado. Só tem uma coisa
que vai fazer você não atingir o seu objetivo, se você parar. E daí você vai ser frustrado o resto da vida, porque nós não vamos saber se ia dar certo ou não. Se você não parar, ao final dessa jornada aqui, tem duas coisas que vão acontecer. Ou você vai passar, que eu acho que é o mais provável, porque você está preparado, é só uma questão emocional de você ajustar alguma aresta, ou você vai sair tão fortalecido disso aqui, qualquer outra coisa que você vai fazer depois, você vai dar certo do mesmo jeito. Então, na nossa base metodológica, eu falo sempre o seguinte, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Simples assim. Se a gente levar isso para a vida, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai ganhar, a gente vai perder, e com as derrotas a gente só tem que aprender com elas, levantar, corrigir a rota, estudar mais, procurar mais ajuda, procurar outras pessoas, entender o último grau, último nível da pirâmide lá pro chinês. Eles vão falar pra gente que é o quê? Humildade. Humildade de saber que a gente não sabe tudo, que a gente não tem todas as respostas, mas nós não estamos acomodados esperando que alguém venha dar. A gente está indo atrás para resolver esses problemas. Pergunta do milhão. Precisa? Ah, legal? Na verdade é o seguinte, o projeto Bom Senso Brasil, ele Parabéns, viu, gente? Olha, ele faz maravilhoso. ele lança um olhar Vamos dar parabéns pelos projetos dele, pelo conhecimento dele. Também. Aliás, antes da pergunta do melhor, por favor, fala pra gente um pouquinho onde que as pessoas podem procurar atividade na ADES lá. Vixe, a ADES hoje, gente, nós temos mais de 20, só na área esportiva, nós temos mais de 20 centros esportivos e praças, igrejas que têm atividade esportiva de graça para todas essas senhoras, fora a parte esportiva para crianças também. Tem parceria com Monteiro Lobato, tem várias escolas que a gente já está inserindo também, fazendo boas parcerias para a gente poder proliferar essa ideia do esporte como perpetuador de competências, digamos então assim. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta do milhão. Tem um domínio, um site? Tem, adesprojetos.com.br. Assim as pessoas vão saber. Pode entrar lá. O objetivo do nosso projeto do Bom Senso Brasil, dentro dessa questão, o que é? É um projeto aí de 30 anos, em que nós vamos começar a dar os primeiros passos. Para quê? Para que ponto a ponto a gente externalize, torne regra alguns pensamentos, como o seu, que a gente pode considerar assim como ilhas de excelência. Perfeito. No Brasil existem algumas ilhas de excelência. Eu posso considerar você aqui uma ilha de excelência. Mas a gente quer que essas ilhas de excelência não sejam mais ilhas. Sejam a normalidade, a regra tinha que ser isso, né? Como que nós vamos fazer isso? Eu vejo. Essa é a pergunta do milhão. Eu quero a sua opinião. Como que nós vamos tornar em 30 anos... Como é que a gente consegue reverter toda essa mentalidade de fracassos e de desacertos e de mal-estar com uma política que parece que não dá certo, né? Aquela síndrome do vira-lata, né? Então, veja, eu acho que a primeira coisa é a seguinte, ter programas mais altruísticos, né? Porque a gente fala dos problemas, tal, mas a gente fala como uma necessidade só de entender a possível resolução e buscar as melhores práticas, porque também a gente não precisa ficar inventando a roda toda hora. A gente muito pelo contrário, nós falamos de várias experiências de países que a gente pode fazer do mesmo jeito. A roda já está aí. A gente precisa, eu falo que pro mal proliferar é só os bons não fazerem nada. Então vocês estão de parabéns por já estarem perpetuando coisas muito sadias, muito inteligentes. Martin Luther King, eu não me preocupo com o silêncio, com o grito do ruim, mas com o silêncio do bom. Exatamente. Então é assim, nós temos que trazer, eu falo, trazer para o lado bom da força as pessoas que estão adormecidas, que não estão acreditando nesse país, que é fantástico. Esse país, ele só não deu certo ainda, tem alguns motivos, mas um deles é a nossa questão geográfica. A gente é muito grande. São vários Brasis dentro do Brasil. Porque também é hora que a gente podia fazer um programa só sobre isso. Então tá bom. Pegue só o sudeste nosso e transforme no país. E vamos ver PIB e vamos comparar isso com outros países. Você vai ver que a gente não está muito longe. Nós somos um país desenvolvido. Top. Sudeste é desenvolvido. A gente pega com todas as mazelas. Então, a gente não está assim. País desenvolvido. Com todos os problemas que a gente tem, a gente vai atingir uma questão econômica lá em cima, uma questão industrial lá em cima, uma questão empreendedora, as maiores mentes humanas, as maiores universidades, falando de Unicamp, USP, Unifesp. Bom demais. Hospitais de ponta, reconhecidos mundialmente. Reconhecimento profissional em toda. Então, veja, resgatar isso. Pegar todo esse potencial que a gente tem e mostrar para os mais jovens, olha, isso aqui são modelos bons para a gente seguir.
Nós Isso temos, que a gente quer. Nós A gente temos tem gente modelos que boa. dão certo. É isso. E o que a gente não sabe, não tem problema. A gente vai fazer as parcerias, nós vamos buscar lá fora, nós vamos fazer as conexões certas e a gente vai conseguir fazer isso aqui ser realmente a potência aqui que ele pode ser. Muito bem. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje abordou inclusive política desportiva. Inclusive política desportiva. Como vocês puderam ver, o tema é tão vasto, é tão amplo, abre tantas perspectivas que a gente sai daqui tomado, né, de referências, de aberturas, de ver. Alguns conceitos, eu não vou conseguir resumir todos, evidentemente, com a mesma propriedade do que o nosso convidado, mas é aquilo, estudem, entendam a importância da participação de vocês e encarem o esporte sob outra ótica. Vamos gostar de futebol, sim, mas vamos gostar de todas as modalidades. Que o Brasil seja campeão de futebol, de todas as modalidades, mas sobretudo campeão de justiça social, campeão de empreendedorismo, de consciência. E agradecer, lógico, ao João Antônio pela participação, por esse brilhantismo aqui. Muito obrigado pela presença. Foi uma honra ter você aqui, foi uma aula. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês, a toda a audiência de vocês, por ter tido esse momento prazeroso aqui nessa conversa, que eu sei que vai agregar muito na vida de muita gente. Demais. Muito obrigado, até a próxima edição.